Bem-vindo todos. Vamos abrir nossas Bíblias para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E nós vamos ler versículos 12 a 16. Capítulo 3, versículos 12 a 16. E vamos cantar, aliás, vamos ler então, começando com o versículo 12. No que já tenho alcançado, o que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegastes, andemos segundo a mesma regra e sentamos o mesmo. Estamos aprendendo os fundamentos para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida. E temos notado que nesse capítulo 3, Deus tem escolhido o atleta. E especialmente nesses versículos, como uma maneira de descrever a vida espiritual. E temos visto nesses versículos sobre a corrida que o corredor deve ficar insatisfeito, né? Deve ter uma insatisfação sobre o passado, uma devoção a Deus, uma direção, o alvo, uma determinação, que vimos semana passada, e hoje veremos disciplina. E semana que vem nós vamos começar com os restos dos versículos deste capítulo. Falando de atletas, o alvo de cada atleta é sempre o mesmo. O quê? Ganhar. E ganhar uma medalha de ouro. Mas isso exige preparo físico, habilidade no esporte e muita disciplina. Também é necessário que se jogue segundo as regras. Porque nas Olimpíadas, os juízes são rigorosos. Uma infração qualquer desqualifica o competidor. Sabe, a vida também é assim. Corremos atrás de muitas atividades, emprego, dinheiro, posse, sucesso. Nosso foco frequentemente está nas recompensas temporais, que parecem ter valor, mas um dia essas atividades cessarão. A vida terminará e não sabemos quando. Portanto, vivamos de tal maneira que nossa vida seja um permanente investimento para a eternidade. Nos jogos gregos, os juízes eram muito rigorosos quanto a isso. Qualquer infração às regras desclassificou o atleta. Ele não perdeu sua cidadania, embora que tenha desonrado, mas perdeu o privilégio de participar e ganhar um prêmio.
Nos versículos 15 a 16, Paulo enfatiza a importância do cristão se lembrar das regras espirituais estabelecidas na palavra. Então vamos ler versículos 15 a 16 novamente. Diz: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Para o mundo, tem que aprender. Deus é santo. O pecado é qualquer violação do padrão divino da justiça. Na vida, como num jogo olímpico, uma única transgressão desqualifica um participante de ganhar a vida eterna com Deus. Mas a vida reta de Jesus e a sua natureza divina o qualifica de maneira única para pagar pelos nossos pecados em nosso lugar. Então, o homem pode chegar no céu, mas só através dos méritos da obra justa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo que justifica muitos. Um dos maiores atletas que já saíram dos Estados Unidos foi um homem por nome Jim Thorpe. Jim Thorpe nasceu no território do atual estado de Oklahoma, no oeste, em território indígena, sendo que seu nome entre o seu povo indígena, mais precisamente na língua Kickapoo, é Huatok, quer dizer caminho iluminado ou caminho brilhante. Foi nomeado isso devido ao fato de que no momento de seu nascimento, um raio do sol iluminava o lugar em que ele se encontrava. Coisas interessantes sobre a pessoa. Ele foi um atleta americano e medalhista de ouro olímpico. Depois do olímpico, ele participou em futebol, em muitos tipos de atletismo. Ele nasceu membro do Sauk e Fox Nação. Thorpe foi o primeiro nativo americano a ganhar uma medalha de ouro para os Estados Unidos nas Olimpíadas. Foi considerado um dos atletas mais versáteis do esporte moderno. E, como eu falei, conquistou 2 medalhas de ouro olímpicas nos Jogos Olímpicos de verão de 1912. Uma no pentatlo clássico e outro no decatlo. Sem dúvida, naquele tempo, já mais de 100 anos atrás, ele era um herói dos jogos. Mas no ano seguinte, as autoridades das organizações dos Jogos Olímpicos descobriram que Thorpe havia jogado beisebol semiprofissional por 2 temporadas e, por isso, violou assim as regras. E realmente ele perdeu sua posição de amador. Isso significa que ele tinha que devolver suas medalhas de ouro e seu troféu, e que suas conquistas olímpicas foram apagadas dos registros.
Era um preço alto a pagar por quebrar as regras. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler versículos 24 a 27, porque isso é o que Paulo tem em mente. Nós lemos aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. Posso começar de novo. Talvez outras pessoas não estavam lá. 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato. Não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Jim Thorpe foi reprovado. O crente deve tomar cuidado para também não ser reprovado. Reprovado para o crente não quer dizer que perde a salvação, mas que perde o quê? O privilégio de ganhar galardão. O atleta precisa praticar um rígido autocontrole no treinamento. Se o atleta interromper o treino, é desclassificado. Se ele quebrar as regras do jogo, ele é desclassificado. E Paulo também escrevendo para Timóteo, em capítulo 2 Timóteo 2, versículo 5, escreveu: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A questão não é o que ele pensa, ou o que os espectadores pensam, mas o que os juízes notem e dizem. Um dia, cada crente em Cristo comparecerá diante do seu Salvador no que a Bíblia chama de Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não é para o descrente. Para o descrente é outro juízo. O juízo final, grande trono branco. Mas para o crente existe o Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo, o alvo é distribuir os prêmios que cada indivíduo ganhou por ter trabalhado fielmente. O grande trono branco para o descrente não é para, assim, todas suas obras serão vistos.
mas ele está sem Cristo na sua vida, será condenado ao inferno, eternamente. O tribunal de Cristo é o tribunal em que Cristo quer distribuir o que o servo fiel merece. Em Romanos, capítulo 14, vamos para Romanos, capítulo 14. Nós lemos versículos 11 e 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pelo contexto, a gente entende que Paulo está escrevendo para o crente. Está falando exclusivamente para o crente, excluindo o descrente. O tribunal de Cristo é para o crente. A palavra grega para tribunal é a palavra bema. A mesma palavra usada para descrever o local onde os juízes olímpicos antigos entregavam os prêmios. Se nos disciplinarmos para obedecer às regras, receberemos um prêmio. A história da Bíblia está repleta de pessoas que começaram a corrida com grande sucesso, mas falharam no final porque desrespeitaram as regras de Deus. Eles não perdem sua salvação, mas perdem suas recompensas. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo começa esse capítulo, versículo 1. E eu, irmãos em Cristo, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Talvez tenha alguns aqui que caem neste, mas é crente. Em versículo 9, Paulo continuando falando, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está vendo? Ele está falando com crente. Versículo 10, ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer que no momento que você aceitou Cristo como seu único, suficiente Salvador, sua vida foi fundada em Cristo Jesus. Antes disso, você não tinha essa fundação. Foi fundada quando aceitou Cristo. E no versículo 12 nós lemos, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Sim, todas as obras serão revistadas.
Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. Esse fogo não é o fogo do inferno. É um fogo para refinar o que tem das suas obras. Essas obras não são para ver se você merece salvação. Não. O crente já tem a salvação. Mas ele foi salvo para poder fazer boas obras. As suas obras antes da salvação não tem nada a ver. Está salvo. Mas desde a salvação, como é que vive para Cristo? São essas obras. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que está sendo colocado à prova? Suas obras. Suas obras. Vamos ver se prestam. Alguns são feitos de ouro, prata, pedras preciosas. Esses tipos de obras. Outras obras são feitas de madeira, feno e palha. Colocando a fogo, feno e palha, está queimando. Madeira logo também está queimando. E o ouro? Prata. Derrete, e se tiver falhas ou impurezas, o que vai acontecer? Vão subir, flutuando em cima. E o ourivo pega. E o que solta, o que sobra, é melhor do que antes que foi examinado. Quer dizer, nossas obras, obras de cada crente será visto. Vão entrar em prova. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, o fogo provador. Então, como eu falei antes de ler isso, a história da Bíblia é repleta de pessoas que começaram uma corrida com grande sucesso, mas falharam no final porque desrespeitaram as regras de Deus. E lembra, eles não perderam a salvação, mas perderam suas recompensas. Podemos notar vários exemplos. Podemos ir para o livro de Gênesis, capítulo 19, e podemos ver a vida de Ló. Nós não vamos ler. Mas lembra, ele e suas riquezas e as riquezas ou os afazeres de Abraão e os de Ló ficaram grandes demais e eles tinham que separar porque estavam misturando tudo e dava problemas. Então Abraão disse: Ló, escolhe ou para lá ou para cá, e onde você escolhe eu vou no outro. E assim podemos ficar divididos e partir como amigos da família mesmo. E Ló escolheu só vale, onde que ficava certas cidades, Sodoma, Gomorra,
e levou sua família lá. 2 cidades idólatras. E ficou lá, morando. O que aconteceu? Um dia, Deus não estava aguentando mais ver essas 2 cidades e as suas imoralidades. E Deus chegou perante Abraão com 2 anjos. E logo conversou, eles almoçaram, jantaram, e depois saíram, e os 2 foram descendo para destruir as 2 cidades. E descendo, Abraão ficou pensando, meu sobrinho está lá. Então ele pediu, será que se tiver 50 pessoas, não vai poupar? Não. Tá bom, se tiver 50, sim. Deus sabia que não houve 50. Abraão também. Então ele ficou diminuindo, finalmente ele chegou a um valor de... Ele decidiu, melhor parar. Deus vai destruir, porque não há justos. Há um só. Bom, era um justo que estava vivendo no mundo. Seus filhos foram destruídos, menos 2 filhas. Mas mesmo essas 2 filhas causaram problemas depois para ele e futuramente para Israel. Nós lemos em 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nós lemos Pedro falando, avisando os crentes dos problemas de pecado. Disse aqui, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeiras da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aqui é um exemplo de alguém que começou bem e terminou bem. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Não perdeu a vida, mas perdeu todo o resto. Podemos ir para Juízes, capítulo 16, e ver a vida de Sansão. Um nascimento quase milagroso. Um filho, Nazireu. E cresceu, se tornou, era o juízo de Israel. Toda a nação. O líder, mas não era um homem espiritual. Enfim, foi preso. Mesmo o homem mais potente, mais forte do mundo, ficou preso sem vista. E mesmo na prisão, Deus honrou. Lhe deu o privilégio de se vingar dos seus olhos. Não perdeu a vida eterna, mas não tinha nada
Não tem nada bom para falar sobre a vida enquanto que ele julgava Israel. Leia tudo, não acha nada bom. Podemos ir para 1 Samuel, capítulo 28. O rei Saul, mesma coisa. Um homem bonito, forte, alto, bom, desobedecendo a Deus. E o reino foi tirado dele. Podemos ir para Atos, capítulo 5. Logo depois que a igreja foi estabelecida, encontramos um casal, Ananias e Safira, membros da igreja. Venderam uma propriedade e decidiram, querendo parecer melhor para os seus irmãos em Cristo, falaram que o valor que eles entregaram aos discípulos era todo o valor, mas na realidade estavam mentindo e reteve uma parte que eles podiam, mas o problema é que em vez de dizer, olha, vamos dar esse tanto e o resto vamos guardar para a nossa vida, mas esse tanto para Deus, a obra boa. Outras pessoas estavam fazendo assim e Deus honrou, mas quando eles decidiram mentir, parou. Morreram fisicamente. Não perderam a salvação, mas não podiam mais viver para Cristo nesta vida. Parou. Se a obra que alguém edifica nessa parte permanecer no fogo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios, capítulo 3. Isso pode acontecer conosco. É uma experiência emocionante correr a corrida diariamente, olhando para Jesus. Mas precisamos ficar olhando para Jesus, para honrá-lo, viver para Ele, produzindo boas obras que vão aguentar o fogo, que um dia vai provar todas as nossas obras. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículos 1 a 2, Hebreus 12, versículos 1 a 2, o escritor escreveu, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Será ainda mais emocionante quando experimentarmos esse chamada para cima e Jesus voltar para nos levar para o céu. Mas lembra, logo depois disso, as recompensas ou as detrimentos. Então estaremos diante do bema para receber nossas recompensas. Foi essa perspectiva de futuro que motivou Paulo e também pode e deve nos motivar.
Crente, seja fiel. Seja fiel com sua vida a Cristo. Lembra, vale a pena a vida eterna. As recompensas. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de olhar para a Tua Palavra. Pai, que podemos cada um pensar, meditar no que temos ouvido. Pai, que continuaremos na corrida fiel. Pai, nos encoraja com a Tua Palavra, nos edifica com a Tua Palavra, para que podemos correr até o fim de cada um de nossas vidas. No nome de Cristo Jesus,